Olá, meus amados irmãos. Boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo agora à tarde, né? Não sei que hora que vocês vão assistir, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já tem um tempinho que eu estou bem assim, distante do canal, que eu não postei mais nenhum vídeo, mas estamos voltando aí. Hoje eu vou falar um pouco sobre Mateus 24. Vou tentar aqui resumir, não vou fazer uma introdução longa, mas em Mateus 24, para que a gente recapitule o que já se cumpriu de Mateus 24. Porque é importante nós, como cristãos, estar lendo a Bíblia e acompanhando os acontecimentos no mundo, inclusive os sinais. Mas em Mateus 24, Jesus ele conversava com os discípulos e o discípulo perguntava para Jesus: Senhor, como que a gente vai saber que estará próximo à sua vida? Aí foi quando Jesus começou a falar sobre os sinais. Aí ele começou, né? Eu vou ler aqui, quem tiver Bíblia pode acompanhar. Mateus 24, começar do 4, né? Que começa a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai que ninguém vos engane. Jesus começou dizendo sobre o engano. Então Jesus começou logo, a primeira coisa importante que Jesus falou: preste atenção, fique de olho para que ninguém engane vocês. E aqui continua: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, isso a gente já viu, né? Em alguns países, até aqui no nosso país mesmo tem um que diz que é Cristo. Só que esses que apareceram agora, no atual momento que a gente está, ainda temos esse discernimento fácil de saber que ele não é o Cristo, né? Então, esses que apareceu agora é mais como se fosse um charlatão. Só que Jesus fala aqui de algo bem mais sério, que já estamos próximos a viver sobre o engano. Então, vai ser coisas que vai acontecer que muitos vão realmente acreditar que será o Cristo. Por quê? Porque esse falso Cristo que vai aparecer, ele vai aparecer fazendo sinais e maravilhas. Então, muitos vão acreditar. Então, para alguns cristãos que gostam muito de milagre, milagre é muito bom. Jesus fez milagre, realizou milagre e realiza milagre até hoje, basta a gente ter fé. Mas a gente sabe que tem uma parcela de cristãos que gosta muito de milagre. Só vai na igreja se tiver milagre, se tiver revelação, essas coisas assim, né? E medo de Bíblia, né? Então, essas pessoas que só gostam de milagre, mas não estudam as escrituras para saber como que é feito o milagre, será facilmente enganado. Aqui vamos continuar. E ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou de guerras e rumores de guerra. A gente pode se dizer que esse guerras e rumores de guerras já se cumpriu na sua totalidade. Por quê? Porque já teve a primeira G mundial, a segunda G mundial. Eu estou falando G, pessoal, porque o YouTube corta, né, essa palavra. Eu até falei o nome completo agora e não era para ter falado, né? Mas você já entende o que é G mundial, sabe do que eu estou falando. Então já se cumpriu. Só que na nossa atualidade já está acontecendo também a terceira G mundial. Não está acontecendo ainda em todos os países, mas já se envolveu em vários países, né? E os rumores também dessa terceira G mundial. Então esse já se cumpriu na sua totalidade. Aí Jesus fala que ainda não é o fim. Por quê? Porque vai acontecer muitas coisas ainda. Só que muitas coisas, e ainda não é o fim, isso não significa que vai durar 10, 15, 20, 30 anos. Não sei quanto tempo irá durar, mas é só uma analogia. Isso não significa que irá durar muito ou pouco. Isso só significa que não é o fim. Mas o fim pode acabar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é Jesus que vai dizer, né? E aqui ele continua: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares.
nação contra nação já está vivendo na atualidade, no presente. A gente está vendo que tem países que se levantando um contra o outro. O que é nação? Os seus presidentes, o presidente de cada país desacordo com o outro, não fecha acordo com o outro, quebra o acordo com o outro, sanções contra os outros países. Isso são nações se levantando contra nações. Isso já está também se realizando, ou seja, mais um aviso que Cristo deu, que já está também se realizando. Vamos descer aqui. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Ok, Jesus comparou isso com o princípio de uma dor de parto, né? O princípio de dor toda mulher sabe, e homens que são casados que têm filhos sabem que quando começa a dor de parto ela não demora, é rápido, é de uma hora para outra, né? Então vos hão de entregar para ser de atormentados e matar-vos hão e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Então, se você for parar para pensar, depois de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome que já iniciou, o próximo passo será o quê? Será perseguição contra os cristãos. Jesus é bem claro aqui. Atormentado, você será atormentado por causa do nome de Cristo. Você só por ser cristão, declarar sua fé em Cristo, você vai ser perseguido. E isso, Jesus não disse que é só Israel, que é só nos Estados Unidos ou em um país, não. Jesus falou isso abrangiu a todos. Quando Jesus fala com os discípulos, Jesus está falando com todo mundo. Porque senão já estava bem explicado aqui, é só vocês que vão passar por isso. Por que eu falo isso? A gente pode falar assim, mas os discípulos foram realmente perseguidos, né? Muitos, né, a maioria deles, se não todos, foram mortos, enforcados, cabeça para baixo, em cruz, açoitados. A gente sabe o que aconteceu com os discípulos. Mas Jesus também falou de guerras e rumores de guerra nisso tudo. E tem coisas que aconteceu aqui, Jesus falou aqui, que não aconteceu naquela época dos discípulos. Aconteceu na nossa geração aqui, no nosso tempo. Então isso significa que isso aqui, Mateus 24, não está em uma só localização. Não tem uma geolocalização, uma única. Um exemplo, isso aqui é só para Israel. Não, isso aqui é para o mundo todo. As guerras que aconteceu, as G mundiais que aconteceu, não abrangeu o mundo todo? Atingiu o mundo todo, foi ou não foi? Né? As nações que se levantam uma contra a outra, não está abrangendo o mundo todo? Então não é só para Israel, é para o mundo todo. É isso que nós cristãos temos que nos atentar para esses sinais e aprender a não tirar algo de um balaio e botar no outro balaio. Você tem que colocar tudo num cesto só. Se eu sou cristão, isso está abrangendo a mim. Então Jesus disse que só por seguir Jesus, só por professar a sua fé em Jesus Cristo, você será perseguido. Se você for olhar, quem mais crê em Jesus e serve a Jesus, somos nós, os gentios. Somos nós aqui. O povo de Israel tem cristão lá, em Israel tem, mas a minoria, a maioria está por aqui. Então isso não abrange para Israel só, isso abrange muito mais ainda para a gente. É isso que vocês têm que se atentar. Ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está dizendo para a gente. E continua. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Traição, gente, isso aí já se cumpriu há muito tempo. Fora e dentro da igreja. Em empresas, na igrejas, em amizades, aonde você for, você pode ser traído por um amigo, né, em casamentos. Ou seja, isso aqui já se cumpriu há muito tempo, não tem nem muito o que explicar. Continuando, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Falso profeta também já se cumpriu, tem muitos e ainda está tendo, e vai aumentar muito mais. E o amor de muitos se esfriar também já se cumpriu. A gente sabe que hoje o mundo não ama mais como há algum tempo atrás. Hoje as pessoas estão mais frias, estão tipo, tô nem aí para você. Foi, não foi, ok. Né? As pessoas estão impacientes, né? O mundo está terrível. Também já se cumpriu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo. Jesus termina
Aqui não terminou ainda Mateus 24, mas ele terminou de falar o princípio de dores. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O princípio de dores, Jesus terminou até aqui. Aquele que perseverar, Jesus está falando, fique firme, não importa o que acontecer. Aí, o próximo passo, ainda em Mateus 24, Jesus pula já para a grande tribulação. Tem gente que pensa que é uma coisa só. O princípio de dores foi isso. Todos nós já estamos vivendo e já viveu e já se cumpriu. Não tem nada aqui que falta se cumprir. Agora que entra a grande tribulação. A grande tribulação, Jesus começa. Terminou o princípio de dores? Grande tribulação. Então, pessoal, aqui finalizou a explicação de Jesus sobre o princípio de dores. Agora você tem que prestar atenção que Jesus continua. Aí Jesus pula para falar sobre a grande tribulação. Isso significa o quê? Que quando termina o princípio de dores, inicia-se a grande tribulação. E a gente já recapitulou aqui que tudo que Jesus falou aqui no princípio de dores já se cumpriu, já aconteceu. Então agora o próximo passo é a grande tribulação. Aqui a gente não vai falar hoje sobre pré-tribulacionista, meso ou pós-tribulacionista. O que quiser dizer isso? Isso quer dizer as pessoas que acreditam que vai subir antes, no meio ou por último. Isso não salva ninguém, não é mérito. Isso é só para você entender um pouco mais a Bíblia. Mas eu acho muito importante você ter um pouco de discernimento sobre esse tempo. Dia e hora, só o Senhor sabe. Mas entenda, é dia e hora. Estação, nós devemos, temos a obrigação de saber. Senão, Jesus não mandava a gente não olhar o sinal. Jesus falou, olha os sinais. Preste atenção. Quando você prestar atenção no sinal, você vai entender quando está próximo à minha volta. Então, é lógico que saberemos também quando a grande tribulação já está prestes a começar. Então, olha aqui. Jesus disse, eu vou começar do 21 da grande tribulação, que é o mais importante. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, quem são os escolhidos? Me responda. Quem são os escolhidos? Os escolhidos é aqueles que servem ao Senhor Espírito em verdade. Cristão vai ter muitos, mas Jesus falou o quê? Que no meio dos cristãos, ele vai vir buscar só os escolhidos. E aqui, Jesus narra sobre os escolhidos. Jesus disse que na grande tribulação, ele vai abreviar o tempo de angústia da grande tribulação, porque senão nem os escolhidos iria aguentar. O que isso significa para vocês, meus irmãos? Isso significa que nós vamos passar por algum momento aqui da grande tribulação. Quanto tempo? Não sei. Não sei se é toda, não sei se é a metade, não sei se é só um iniciozinho, até porque o Senhor prometeu abreviar o tempo. Mas Jesus não está prometendo aqui na Bíblia que não vai nos deixar passar por isso. A Bíblia não tem como se contradizer, meus irmãos. Então, o que eu peço para vocês é ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro real. E entendam uma coisa. Se tudo que está na Bíblia, ou a grande maioria, principalmente o Apocalipse, Daniel, Mateus, que fala sobre as grandes tribulações, fosse para Israel, essa Bíblia não estaria aqui. Esse livro não estaria contido na Bíblia, estaria contido na Torá. Os judeus nem usam a Bíblia. Se eles usam a Bíblia, mas é a fim de estudo, não para seguir a Bíblia. Eles não usam a Bíblia. A Bíblia foi feita para nós mesmos. Está aqui na Bíblia, é para nós, meus irmãos. Não é para Israel. É para nós. É para todos os crentes da face da terra. Lembre-se que nós fomos enxertados na figueira. Quem que é a figueira na Bíblia? Israel. Como que nós fomos enxertados na figueira e a figueira vai sofrer, passar pela grande tribulação, e quem foi enxertado, não. Ah, Deus tem capacidade de tirar? Claro que tem.
Vamos olhar ali, exemplo de livramento. Noé. Noé, na época do dilúvio, o Senhor precisou levar Noé para o céu para livrar Noé. Livrou Noé aqui na terra mesmo. Ló também foi livrado aqui na terra. José foi livrado aqui na terra. Nós também podemos ser livrados aqui, se assim Deus quiser. Tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Se Deus quiser nos arrebatar até o céu, assim será. Mas devemos entender que não tem limites para o poder de Deus. Então, se Deus quiser preparar algum lugar para nós aqui, logo após uma tribulação que a gente passar, até aguardar o final da grande tribulação, assim Deus faria, assim Deus fará. Então, a gente não pode ter essas respostas, se realmente seremos arrebatados antes, durante ou no final da grande tribulação. O que nós devemos fazer é nos preparar psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, de todas as formas que a gente puder. Porque coisas grandes estão vindo aqui para nós, no nosso mundo, e a gente devemos estar preparado para tudo que está vindo. O que a gente tem que entender é que não devemos fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo e os sinais que estão acontecendo no mundo todo, a nível mundial. Então, nós cristãos devemos abrir os nossos olhos, encher as nossas botijas de azeite, para que quando tudo começar a acontecer, se ainda estivermos aqui, a gente esteja preparado para passar firmes e fortes, como o Senhor nos pediu no final de Mateus 24, onde ele diz: quem perseverar até o fim, será salvo. Então é isso, meus amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou lançar mais uns 2 ou 3 vídeos. Vou falar, se não me engano, o próximo vídeo vai ser sobre os 6 primeiros selos. E depois eu vou falar sobre os sinais e assim sucessivamente. Se vocês quiserem assistir, fique atento ao canal. Vocês serão bem-vindos. E é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau.